A Polícia Civil de São Paulo confirmou hoje que o pai da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, Carlos Alberto Souza, não é investigado pela morte da filha. Mais cedo circularam informações não oficiais de que ele estaria entre os suspeitos do crime. Ao vivo, o repórter David Diogo traz as informações para a gente desse caso. Boa noite para você, Diogo. Importante esclarecer, essa suspeita aí. Exatamente, Augusto. Principalmente nesse caso, em que a polícia está investigando e a cada momento está tendo novas informações. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos acompanham. Essa informação foi dada hoje à tarde, durante coletiva de imprensa, pelo diretor daqui do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, doutor Luiz Carlos do Carmo. Ele desmentiu de que o pai de Vitória esteja sendo investigado. Neste exato momento, em um local ali na região de Cajamar, na Grande São Paulo, está sendo periciado, possivelmente o cativeiro utilizado ali pelos criminosos para manter Vitória antes de ser morta. A polícia investiga se houve assédio sexual e se o sangue encontrado dentro de um dos carros apreendidos era dela. Ainda não está claro para os investigadores se de fato houve aí esse dia exato em que Vitória morreu e também o motivo para o assassinato. 10 aparelhos telefônicos foram apreendidos pela polícia e o que chamou a atenção dos investigadores é que em um deles tem várias gravações do trajeto em que Vitória fazia do trabalho para casa. Vamos ouvir o que o delegado disse hoje em entrevista coletiva. A situação do Daniel, ela permanece em razão de que nós temos aqui o celular dele apreendido. No celular dele apreendido tem imagens dele do local onde a vítima desceu, aliás, ela chegou a descer, até as imagens da onde ela desceu até a residência dela. Foi gravado no celular dele, estava gravado no celular. Acho que 3 ou 4 vezes essas imagens. Até o momento, 18 pessoas foram ouvidas. 3 são investigadas. Relembre o caso. Câmeras de segurança registraram as últimas imagens de Vitória Regina Souza, de 17 anos, com vida, no dia 26 de fevereiro. Ela tinha acabado de sair do trabalho num shopping de Cajamar. Pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. A adolescente temia estar sendo perseguida por 2 rapazes que estavam no ponto. Ao sair do coletivo, enviou um áudio para uma outra amiga dizendo estar com medo após ser abordada por homens num veículo. Passou uns caras no carro e eles falaram, e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, eu vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima dos meus olhos agora. Nossa, até me arrepiei. Segundo a polícia, o carro que teria perseguido a jovem pertence a Maicon Salles dos Santos, preso no sábado na casa dele, que fica no mesmo bairro onde Vitória morava com os pais. Segundo testemunhas, o veículo foi visto na cena do crime. No porta-malas, a perícia encontrou marcas de sangue. Nós, hoje, obtivemos uma resposta do Instituto de Criminalística na hora de elaboração da perícia no veículo Corolla, propriedade da pessoa que foi presa, do Michael. Essa constatação de sangue no porta-mala, tudo leva a crer que pode ser da vítima. A polícia não tem dúvidas de que foi ele quem matou Vitória. Contra o Michael, que foi decretada a prisão temporária, nós já podemos afirmar que tem provas testemunhais que não deixa dúvida que ele estava próximo ao local do crime, onde houve o arrebatamento. Nós temos o depoimento da esposa, o que ele falava naquele momento que naquele dia ele tinha dormido na sua residência com a sua esposa. Mentira. Mas o mais importante, nós demos um grande passo com a prisão do Michael, que é realmente um dos autores que praticou essa barbárie. Degola, as facadas. A polícia também pediu a prisão temporária de Daniel Lucas Pereira.
Ele teria um caso amoroso com o ex-namorado da vítima, Gustavo Vinícius Moraes, de 26 anos. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por vingança. Gustavo chegou a se apresentar à polícia, mas a justiça não autorizou a prisão dos suspeitos. Olha, nós vamos falar, por enquanto, do Michael, Daniel e do Gustavo. Essas 3 pessoas, pelo menos 3. Uma com muita prova material, que é o Michael, e as 2 ainda esperando, aguardando mais provas ainda para a gente poder ter o suporte, o SPEC, para poder pedir a prisão novamente deles. O corpo da jovem foi encontrado numa área rural de Cajamar no último dia 5, em avançado estado de decomposição, com sinais de violência, cabelo raspado e sem roupas. E sobre esse caso complexo, conversamos agora com o especialista, nosso comentarista de segurança, Jorge Lordello. Lordello, obrigada pela sua participação no Rede TV News. E você já chega aqui com novidades, quer dizer, além do corpo da Vitória, você vai nos contar que havia o corpo de uma outra menina, uma outra mulher, que foi encontrado próximo a esse local, próximo ao cativeiro, alguns dias antes da morte da Vitória. Pode haver alguma conexão entre esses assassinatos, se é que da primeira mulher possivelmente também foi um assassinato? É verdade, Amanda. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite, você aqui de casa. Quero trazer uma novidade nesse caso, porque a polícia não para de trabalhar. A moça Vitória, ela foi sequestrada no dia 27. 2 dias depois, ela foi encontrada... Ela foi mantida em cativeiro e depois encontrada no mato. Só que 2 dias antes do local exato, aonde Vitória foi encontrada morta, 2 dias antes, muito próximo, foi encontrada uma senhora de nome Edna, 65 anos de idade. Ela estava numas águas, sem roupa e lá morta. Ainda não se sabe a causa da morte. A polícia inicialmente não tinha dado muita importância a isso, mas descobriu-se hoje que essa senhora trabalha numa das casas de um dos suspeitos do crime. Então essa é a novidade. Outro detalhe que nós descobrimos foi a agressividade, a tortura que Vitória sofreu. Há indícios que ela possa ter sofrido, além de ter danos do rosto, cortado o cabelo, ela pode ter sido vítima de abuso sexual, o ML está apurando. E um outro detalhe importante também, a lesão que ela teve no pescoço praticamente teria sido uma decapitação, ou seja, tortura violenta, possibilidade de crime sexual, uma morte muito demorada que durou no mínimo 2 dias, portanto a raiva e a vingança desse grupo de pessoas contra essa moça de 17 anos realmente aconteceu. Lordello, crime passional, né? O que a polícia tem até o momento sobre os criminosos? Olha, isso é importante. Eu fui tentar verificar quem era a Vitória. Quem era essa moça de 17 anos, uma pessoa muito pobre, que trabalhava num shopping, num restaurante, e ela queria ter o seu dinheirinho. O que aconteceu? Ela frequentava uma igreja, que ela era muito fervorosa, mas ela tinha parado de frequentar a igreja, a gente não sabe ainda o motivo. Mas o que a gente descobriu? Que ela teve um relacionamento realmente amoroso com o tal de Gustavo, que já foi ouvido na polícia e a justiça negou a prisão temporária dele. Ok, então com o Gustavo ela teve um relacionamento, parou de sair com ele, mas mantinha uma amizade. Mas trago aqui uma outra novidade. Ela tinha nesse período também uma pessoa que nós não temos ainda o nome, mas está sendo tratado, Augusto, como um tal de ficante. Este ficante fugiu da região de Cajamar e a polícia está atrás dele. E tem a terceira pessoa. A terceira pessoa que seria quem? Que seria o Daniel, que seria o namorado de Gustavo. E a hipótese da polícia que uma questão de ciúme, possessividade, possa ter levado à morte da adolescente Vitória. Agora, Lordello, alguma possibilidade de envolvimento, porque isso também foi aventado, do PCC, da organização criminosa, com esse assassinato? Porque há alguns sinais, como a raspagem, por exemplo, do cabelo, que normalmente é um símbolo para que eles chamam de talarico, né, que significa uma espécie de traição amorosa. A polícia avançou nessa investigação, porque o que você está relatando para a gente é que possivelmente há várias pessoas envolvidas nesse assassinato. Tem o Maicon, que é o único preso até agora, o dono do carro, do Corolla, onde foram encontrados lá os vestígios de sangue e tal, e o namorado, aí tem o ex-namorado, o ficante, quer dizer, ela foi mantida em cativeiro durante dias.
Olha, o delegado acabou de falar algo realmente impressionante. Só para você ter uma noção, o celular de uma dessas pessoas constava, Amanda, gravações da Vitória andando naquela estrada de terra porque ela queria ir para a casa da família. Ela estava morrendo de medo porque o local realmente é muito perigoso. Agora, a violência com que ela foi morta é algo realmente fora de parâmetros normais. Isso pode ter ligação com o PCC, é uma linha de investigação. Agora, essas pessoas envolvidas são 2 carros apreendidos, um Corolla antigo de cor prata, o carro dessa pessoa que está presa, que é um Corsa de cor branco. Todos eles, nesses 2 carros, foram encontrados fios de cabelos que seria de uma mulher. Se é ou não de Vitória, somente a perícia vai verificar. Mas a notícia de hoje é que gotejos de sangue também foram encontrados em um dos carros. E se o exame de DNA concluir que é realmente de Vitória, coloca essa turma na cena do crime. Porque até agora nós só temos ilações. A polícia precisa ter uma prova fática, ou seja, algo que diga, nesse carro realmente ela esteve, ou no cativeiro que hoje foi encontrado e que lá tem alguns sinais que somente o exame de DNA vai poder dizer se ela esteve lá ou não. Outro detalhe, uma região, Amanda e Augusto, que não tem câmera, uma região rural, uma região que dificulta, porque em todo lugar tem câmera, mas em regiões como essa, a polícia só conta com a imagem dos celulares apreendidos. Essa é a única materialidade, então, do crime, é o DNA que pode botar essas pessoas na cadeia, né, Lordelo? Não tem mensagens trocadas, alguma coisa nos celulares, nada disso a polícia conseguiu constatar? Olha, eu entendo, eu sempre digo que a polícia tem esclarecido muitos crimes a partir desse aparelho. Esse aparelho, ele consegue revelar aonde você esteve e as mensagens trocadas. E mesmo quando as pessoas apagam, a polícia consegue recuperar. Quando está já ocorrendo o trabalho pericial autorizado pela Justiça, e eu entendo que isso vai revelar, se eles tiverem envolvimento, com absoluta certeza, essas mensagens vão revelar. Só que até agora nós temos que entender que todos negam. Todos eles estão negando, até a pessoa que está presa, e alegam que conheciam a moça, mas que não tinham motivos nenhum para cometer um crime bárbaro. Então eu entendo que nós chegamos a um ponto que nós não temos câmera de rua, nós não temos testemunha, restou somente os celulares apreendidos para que a prova apareça ou não. Pois é, mas a gente tem um corpo, né, um cadáver brutalmente assassinado e certamente temos que chegar, a polícia tem que chegar aos responsáveis. Agora, sabe o que eu acho muito surpreendente nesse caso, Lordelo? Que até agora foi dada como motivação passional. Só que uma motivação passional ou de vingança que envolve possivelmente um grupo grande de pessoas. Quer dizer, não é só alguém que tinha ciúme e foi lá. Não, foi alguém que premeditou, planejou esse crime. A gente viu aí na reportagem mostrando que acho que foi o namorado, o ex-namorado ou o namorado do ex-namorado, que tinha gravado o trajeto dela, do ponto de ônibus para casa, várias vezes. Quer dizer, foi um crime planejado que envolve muitas pessoas. Qual o motivo? E mais alguma contradição deve sair daí, hein, Lordelo? Então, olha, o que acontece? A polícia desconfia que ela foi vítima de uma grande emboscada que começa lá perto do shopping. Por quê? Porque quando ela chega naquele ponto de ônibus e entra, 2 homens entraram junto com elas. Esses homens são tidos como suspeitos. Por quê? Ela pega o celular e manda uma mensagem para uma amiga dizendo: eu estou com medo. Bom, ela desce desse ônibus, vai para um outro ponto de ônibus, pega um outro ônibus e o pânico volta para ela. Por quê? Porque também tinha uma pessoa ali que ela desconfiava. Sim. Essas pessoas que estavam no segundo ônibus não desceram no ponto dela, mas ela mandou uma mensagem para a amiga: eu estou com medo. Mas ela não reconheceu, né? Ela não sabia dizer quem era. Não sabia dizer quem era. Caras que estavam mexendo com ela. Eram pessoas desconhecidas, mas a polícia hoje coloca essas pessoas como suspeitos do crime, pois há uma possibilidade muito grande que sabiam que ela estava trabalhando há 4 dias no shopping, sabia o horário que ela saía e ela foi pegar o ponto de ônibus, ela estava praticamente sozinha. Nas imagens que nós conseguimos e já mostramos aqui, aparece o ponto de ônibus e não aparece 2 homens que estavam sentados. Mas quando ela entra, Amanda, 2 homens entram e ela teve medo. Ou seja,
a intuição dessa moça a todo momento, avisando a sua amiga, dizendo, eu estou com medo, eu estou com receio. Tanto é que ela manda uma mensagem para o ex-namorado dizendo, você pode me pegar no ponto de ônibus, pois o carro do meu pai quebrou. Um outro detalhe muito importante, muita gente ontem e hoje acusando o pai dela de ser um pai desleal, no sentido dele não proteger a filha e não ter ido buscar a filha a pé, já que o carro dele estava quebrado. Só que as pessoas estão esquecendo que o pai dela tem uma deficiência muito grande para andar. O pai dela tem 2 muletas, anda com extrema dificuldade, ou seja, com o carro quebrado, ele não teria condições de ir a pé e buscar a filha. E outro detalhe, há também uma linha de investigação que pode dizer que teriam quebrado o carro desse homem sem ele perceber, para ele não poder buscar a filha. Ou seja, é um caso impressionante de dados desencontrados, mas a polícia está juntando agora os pedaços para formar esse quebra-cabeça e eu entendo que os celulares apreendidos serão realmente a prova base para dizer se são culpados ou se não são culpados. Perfeito, Lordelo. Muito obrigado por sua análise, sua presença aqui com a gente no Rede TV News. Boa noite para você.